Nós vamos estudar agora as estrelas mortas. E nós vamos iniciar estudando as anãs brancas e as estrelas de nêutrons, que são duas formas de uma estrela morrer, né? Quando nós olhamos o diagrama HR, quer dizer, a luminosidade, só para lembrar o diagrama HR, é a luminosidade ou a magnitude absoluta em função da temperatura, crescendo para a esquerda, ou do índice de cor, ou do tipo espectral. São três formas de medir basicamente a mesma coisa, que é a temperatura da estrela, né? Então, vocês se lembram que nesse diagrama HR nós temos uma sequência principal, né? Uma estrela como o Sol, isto é, uma estrela com uma massa solar, a gente acredita que basicamente todas as estrelas que nascem com uma massa igual ao do Sol têm o mesmo tipo de trajetória, têm o mesmo tipo de evolução. Quer dizer, inicialmente ela se contrai, né? Se contrai até chegar na sequência principal. O que significa que ela chegou na sequência principal? Significa que ela começou a queimar hidrogênio no seu núcleo. E aí nós sabemos que as estrelas passam tipicamente 90% da sua vida na sequência principal. Quando o hidrogênio do núcleo se esgota, a estrela sai da sequência principal, porque o núcleo se contrai, e a estrela passa a produzir uma luminosidade maior. A estrela, então, sai da sequência principal para um regime de luminosidade mais elevada e temperatura mais baixa. A estrela torna-se vermelha. Então, por isso nós chamamos a esse ramo o ramo das gigantes vermelhas, né? Estrelas de maior luminosidade, porque o raio aumentou, gigante, vermelhas porque ficaram mais frias, né? Depois, então, nós temos a ignição do hélio e, finalmente, a estrela expulsa grande parte do seu envelope, das partes externas, expulsa para o espaço, né? Nessa fase, as estrelas brilham. Muitas vezes foram de imagens muito bonitas, chamadas as nebulosas planetárias, né? Então, esse gás todo que você vê aqui nessa nebulosa é exatamente a parte externa da estrela sendo ejetada para o espaço. E a estrelinha mesmo, o núcleo da estrela, permanece aqui no centro, se contraindo, e na sequência, no diagrama HR, né, a estrela, então, passa pela sequência principal e os núcleos das nebulosas planetárias, são esses pontos aqui, eles, então, ficam à esquerda e abaixo da sequência principal. Uma vez ejetado a nebulosa, né, com o tempo, essa nebulosa é ejetada e o que sobra é o núcleo daquela estrela. E esse núcleo tem uma temperatura ainda muito elevada. Aqui pode ter, na fase de nebulosa planetária, ele pode chegar a 100 mil graus, né? Depois vai esfriando e vai diminuindo de temperatura e de luminosidade. O que faz com que uma estrela, nesta fase, que já é a fase de anã branca, brilhe? O que produz a luminosidade dessa estrela? Essa estrela não está mais queimando hidrogênio. Ela expulsou todo o hidrogênio. Não está mais queimando hélio no seu núcleo. Ela basicamente queimou todo o seu hélio. Existem algumas anãs brancas que são de hélio e não de... Mas isso é um caso bem especial. As anãs brancas, de modo geral, são compostas de carbono. E estrelas de massa baixa, como o Sol,
jamais atingem temperatura no centro para queimar o carbono. Para queimar o hélio, você precisa atingir 100 milhões de graus. Para queimar o carbono, você precisa de 500 milhões de graus. Tá? Então, a maioria não... Então, as anãs brancas são formadas basicamente de carbono. Se for uma estrela de maior massa, elas podem ter mais oxigênio, neônio e assim por diante. Mas o grosso das anãs brancas são formadas de carbono. Carbono. Esse carbono não está queimando. De onde vem a luz das anãs brancas? De onde vem essa energia? Se não está havendo produção de energia, e não está havendo produção de energia, porque não tem mais hidrogênio, não tem mais hélio, basicamente, de onde vem a energia? A energia das anãs brancas é a energia fóssil. Esses núcleos, quando se contraíram, ficaram muito quentes. Eles armazenaram muita energia, basicamente. Então, na fase de anãs brancas, eles estão irradiando essa energia acumulada lá atrás. A energia, digamos assim, fóssil. Né? São estrelas mortas. Do ponto de vista de geração de energia, elas são mortas. Elas estão vivendo da glória do passado, da energia do passado, e vão esfriando. Vão esfriando. Né? E nesse esfriamento, elas vão diminuindo de luminosidade e diminuindo de temperatura. Claro, uma anã branca basicamente tem um raio constante. Para uma estrela de raio constante, a luminosidade varia com a temperatura na potência de 4. Então, quanto menor a temperatura, menor a luminosidade. Então, é muito fácil você descrever a trajetória de uma anã branca, basta você obedecer essa lei, né? Que basicamente é a área vezes a lei de sigma T², que é a lei de Stefan Boltzmann. Então, vai esfriando. Né? Vai esfriando até onde? Vai esfriando, você diria, até ele se tornar, se transformar de uma anã branca numa anã vermelha, numa anã preta. Simplesmente vai parar de irradiar. Isto é verdade. Só que a escala de tempo para uma anã branca esfriar é maior do que a idade do universo. Então, as anãs brancas que se formaram, as primeiras anãs brancas que se formaram na galáxia, na Via Láctea, ainda não esfriaram totalmente. Existem recenseamentos de anãs brancas, até mesmo para procurar a anã branca mais fria que existe na Via Láctea, ou na vizinhança do Sol, e basicamente não se encontrou nenhuma anã branca com uma temperatura menor do que algo em torno de 4.300 graus. Essas são as anãs brancas mais frias que nós encontramos na Via Láctea. O que significa isso? Significa que, com base nessa informação, você pode estabelecer uma idade para a Via Láctea. Né? Não existem anãs brancas mais frias do que isso. Elas vão esfriando muito lentamente. Então, basicamente, estão ainda perdendo a energia que elas geraram na fase, digamos, de gigante vermelha. Ou do ramo assintótico das gigantes, como nós já vimos numa aula anterior. A primeira estrela anã branca que foi descoberta foi a estrela Sirius B. Sirius, como vocês sabem, é a estrela mais brilhante do céu. A olho nu, você vê a Sirius como a estrela mais brilhante. Né? Então, observando a estrela Sirius, Bessel
no ano de 1844, percebeu que Sirius tinha um movimento que parecia que ela tinha uma companheira invisível. Então Bessel previu que existiria lá uma estrela. E essa estrela foi finalmente detectada em 1862, né? E no ano de 1915, os astrônomos do Observatório de Mount Wilson conseguiram demonstrar que esta estrelinha, companheira de Sirius, que nós chamamos de Sirius B, é uma anã branca. Ela tem uma temperatura elevada, mas o raio dela é do tamanho do raio da Terra. 100 vezes menor do que o raio do Sol. E por isso é chamada de anã. Branca porque é quente. Mas é anã porque é pequena. E é por isso que ela brilha tão pouco, né? Hoje nós sabemos que Sirius A e Sirius B formam um sistema binário que giram em torno do centro comum de massa com um período de 50,1 anos. Leva meio século para elas completarem uma órbita elíptica completa, cada uma delas, né? E a órbita é altamente elíptica, quer dizer, o afastamento entre as estrelas não é constante, já que a órbita elíptica, elas se afastam uma das outras de uma distância que é variável, que pode variar de 8,2 unidades astronômicas até 31,5 unidades astronômicas, né? Sirius Sirius B foi a primeira anã branca que se descobriu e ficou durante muito tempo a pergunta, né? Por que existe uma estrela tão quente e tão pequena, tão anã, né? Tão pequena? Isso durante muito tempo foi um mistério. Aqui a imagem, uma fotografia, né, tirada das duas estrelas. E aí vocês têm uma ideia, essa é uma imagem de excelente qualidade, muito boa qualidade. Vocês veem por que é tão difícil você detectar Sirius B, né? Porque Sirius A é muito mais luminoso, né? Então, durante muito tempo, se pensou o que poderia causar essas estrelas tão compactas, né? Até que, finalmente, um sujeito chamado Chandrasekhar, que era um estudante indiano, né, que viajou para a Inglaterra, porque tinha conseguido uma bolsa para fazer doutorado na Inglaterra, passou 2 meses no navio fazendo os cálculos. Ele estudava muito e conhecia a mecânica quântica, conhecia a astrofísica, gostava das duas coisas, e percebeu que a explicação para a estrutura das anãs brancas poderia estar na mecânica quântica. Tá? Como assim está na mecânica quântica? Vocês já estudaram os átomos, a estrutura eletrônica de um átomo, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio tem um elétron, o átomo de hélio tem 2 elétrons na mesma órbita. Já o átomo de lítio tem 2 órbitas distintas, 2 elétrons numa e uma e assim por diante. E aí vocês aprenderam que existe uma coisa que chama-se princípio de exclusão de Pauli, né? O que diz o princípio de exclusão de Pauli? Diz o seguinte: 2 elétrons não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Isso é impedimento da mecânica quântica. E é por isso que você não consegue colocar 3 elétrons na mesma órbita do átomo de hélio. Você só consegue colocar 2. Tá? Porque só tem 2 estados, um de spin para cima e um de spin para baixo. Então, esse é o princípio de exclusão de Pauli. A ideia do Chandrasekhar foi muito simples. Se você compacta uma estrela, se a estrela vai se contraindo, então você chega num ponto em que todos os níveis quânticos da estrela são ocupados. E o princípio de exclusão de Pauli
da mesma maneira que impede que dois elétrons ocupem a mesma órbita do átomo de hélio, impede que a estrela se contraia. Então, é uma força cuja natureza é essencialmente quântica. E isso é muito diferente do Sol. O Sol tem equilíbrio, por quê? Porque tem uma força da gravidade que é contrabalançada pela força térmica do gás. O gás é muito quente e isso exerce uma pressão para fora. Então, a pressão para fora é contrabalançada pela força para dentro, que é a força gravitacional. Numa anã branca, você não tem mais isso. Você tem a força gravitacional, que, aliás, é muito grande, porque a densidade dessas estrelas é 1 milhão de vezes maior do que a densidade do Sol, em média. 1 milhão de vezes maior do que a densidade do Sol. E a densidade do Sol é de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade média de uma anã branca é de 1 milhão de gramas por centímetro cúbico. Tá? Vocês vejam que é uma matéria muito diferente do que a matéria, o gás com que nós estamos acostumados. Então, a força da gravidade é contrabalançada por quê? Por uma espécie de pressão. Não é uma pressão, é o princípio de exclusão de Pauli. Uma força quântica. Né? Isso, evidentemente, foi uma coisa extraordinária, essa descoberta, tão extraordinária que a maioria dos astrônomos não acreditou. E até o Chandrasekhar, que era um sujeito muito jovem, teve muita dificuldade de publicar o trabalho dele. Mas finalmente publicou, conseguiu publicar e aos poucos foi sendo reconhecido. Mas demorou até 1983. O trabalho dele foi publicado em 1930 e pouco. Em 1983 ele recebeu o Prêmio Nobel, né? 50 anos depois. Estava vivo ainda, felizmente, né? Bom, a essa situação de que os elétrons não conseguem se compactar mais, quando isso acontece, nós dizemos que os elétrons estão degenerados. Tá? Então, preste atenção, elétron degenerado não diz nada a respeito do mau caráter dos elétrons, tá certo? Eles não são degenerados assim, nesse sentido. Eles são degenerados porque ocupam todos os estados quânticos possíveis. Né? Isso ocorre também em outras situações. Quando você pega uma barra de cobre, o cobre é um metal e os núcleos do cobre, enfim, compõem o corpo dessa sua barra, mas os elétrons das camadas externas, eles não estão ligados a um específico núcleo, eles estão soltos. Os elétrons mais externos, eles fazem parte do conjunto. E também ocupam todos os estados quânticos, então também são elétrons degenerados. E é por isso que quando você aplica uma tensão elétrica nos dois lados, o que acontece? Há uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ocorre porque os elétrons estão degenerados. Se você pegar uma barra de carbono, todos os elétrons pertencem a um núcleo. Então você não tem elétrons livres. Se você aplicar uma tensão elétrica, você não produz corrente elétrica. Você só produz corrente elétrica quando os elétrons estão degenerados. Então, numa anã branca, os elétrons são degenerados. Né? Portanto, devem ter alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica. Né? Uma outra, isto já é uma curiosidade, como a maioria das anãs brancas é composta de carbono, quando o núcleo dessa anã branca se esfria, e aos poucos ela vai se esfriando, esse carbono vai se cristalizando. E o que é um cristal de carbono? Tem um nome específico. Diamante. Certo? Então uma anã branca vira um gigantesco diamante. Certo?
Não pense em dar esse diamante para sua namorada. É melhor você descobrir uma anã branca e dar o nome da namorada para anã branca, porque aí você, né, fez realmente um ato não só romântico, mas também científico, né? Você descobriu uma anã branca. São gigantescos diamantes. Essas anãs brancas se tornam gigantescas na medida em que esfriam, né? Claro, as anãs brancas de carbono, não são todas, mas a grande maioria é anã branca de carbono. Algumas são de hélio e outras já têm elementos mais pesados, como oxigênio e neônio, né? Uma coisa muito interessante que o Chandrasekhar mostrou, logo no trabalho inicial dele, ele mostrou que anãs brancas não podem ter mais do que 1,4 vezes a massa do Sol. E esse é o famoso limite de Chandrasekhar. Não confundir, o que muitas vezes acontece, com o limite de Schoenberg-Chandrasekhar. O limite de Schoenberg-Chandrasekhar é o limite que uma estrela atinge quando queima 9% da sua massa de hidrogênio. E aí ela sai da sequência principal. Então, é o limite que faz com que uma estrela saia da sequência principal. O limite de Chandrasekhar é nenhuma anã branca pode ter uma massa superior a 1,4 massas solares. Tá? E isso pode ser verificado observacionalmente. Nesse gráfico, por exemplo, nós temos o raio em função da massa de uma anã branca. Então, vocês vejam que anãs brancas com massa pequena estão à esquerda, estão lá em cima. Tem raios grandes. Quanto maior a massa, menor o raio. É o contrário do que normalmente acontece. Numa estrela comum, quanto maior a massa, maior o raio. Numa anã branca, quanto maior a massa, menor o raio. E quando chega no limite de 1,4, o que acontece? É que como se a estrela colapsasse. À medida que atinge esse limite de 1,4, o raio diminui rapidamente. E de fato é isso que acontece. Quando uma estrela atinge o limite de Chandrasekhar, o raio diminui tanto até que, em um certo ponto, os elétrons se fundem, reagem com os prótons, se transformam em nêutrons e liberam um neutrino. O neutrino escapa e você tem um nêutron, certo? Você passa a ter uma situação em que a estrela realmente colapsa e finalmente explode, como uma supernova do tipo 1A. Essas supernovas são muito interessantes porque elas são todas iguais. Porque surgiram todas de uma anã branca com massa de 1,4 massas solares, com a mesma composição química e a mesma massa e o mesmo raio. Então produz supernovas exatamente iguais, são chamadas supernovas do tipo 1A, que foram as supernovas que foram usadas para se descobrir a energia escura na cosmologia. Né? Porque essas supernovas, por o fato de serem todas iguais, você pode medir a distância delas com grande precisão, porque é uma espécie de vela padrão. Né? E pelo brilho aparente dela, você sabe qual é a distância. Então são instrumentos, ferramentas cosmológicas muito interessantes. E a explicação de por que é uma vela padrão, porque são estrelas todas de mesma massa que explodem. Né? Então, esse é o limite de Chandrasekhar. É o limite que não pode ser superado pelas anãs brancas. Né? E vocês vejam que esse gráfico mostra que as anãs brancas basicamente obedecem a essa relação de massa-raio invertida, né? Que já foi descoberto pelo Chandrasekhar logo no primeiro trabalho. Né? E ele já havia determinado, já na década de 1930, que a massa seria de 1,4 massas solares. Né? Hoje nós estamos discutindo se é 1,41 ou 1,39 ou coisa do tipo, mas o cálculo inicial estava basicamente correto. Né?